Olá, pessoal, amigas, amigos, companheiras, companheiros. Estamos de volta aqui com a de 8h30, né, e ainda sob o impacto da prisão, né, do tão desejada, né, prisão do Queiroz, né, que aconteceu no dia de ontem, né. Então hoje eu acho oportuno nós batemos um papo sobre isso, né? O que de fato essa prisão, ela significa, né? Quais são os aspectos, né? Por que o Queiroz, né, foi preso? Mas é óbvio que isto aí se amplia, né? Se estende para além da figura irrelevante do Queiroz. Queiroz é relevante pela ligação que tem com os Bolsonaro, né? Não tem nenhuma importância em si. Então, quais são as consequências? O que pode advir daí, né? O que essa prisão pode significar em termos do que acontece no Brasil hoje, do jogo político, né? Qual é o significado? Quais são os desdobramentos, né, que isso pode trazer? Então, eu queria trocar essa ideia com vocês. Quero trocar essa ideia com vocês, né? Claro que eu não vou fazer aqui nenhuma afirmação peremptória, mas de ontem para hoje, é por isso que é sempre bom ter um pouquinho de distanciamento dos fatos, do que falar em cima da hora. Eu refleti um pouco, né, para a gente poder aqui debater e tentar ver, né, o cenário como um todo a partir dessa prisão. É claro que isso aí não é um fato isolado, há outros elementos na conjuntura, né, que tem que ser interligados, né, associados, né, a essa prisão em termos de análise, né, e aí convido vocês a fazerem esse, esse exercício comigo, tá? Mas antes de mais nada, eu peço a vocês, mais uma vez, né, você que está aí nos vendo, e você que tem muitos amigos, enfim, amigas, que se inscrevam no canal, né? Já que nós falamos tanto em resistência, em enfrentamento, aqui também é uma trincheira, assim como nas ruas. E mesmo nessa pandemia, nós mostramos a eles que eles não são os reis das ruas, os fascistas não são proprietários das ruas, né? E aqui também. Aqui nós temos que mostrar a eles que eles não mandam, não, né? Aqui também tem esquerda, aqui tem forças progressistas, aqui tem canais de enfrentamento e de resistência. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês, vitalizando o nosso canal, né? Eu quero me associar, né, a todos esses instrumentos, a todos esses canais que já existem, né, aqui no YouTube, em outras redes sociais, para fazermos o devido enfrentamento. Então, peço a você que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, chame os amigos, enfim. Vamos fortalecer aí, vamos criar uma ampla rede de resistência que, obviamente, não se resume a esse canal, mas quero que esse canal seja importante, né, nessa uma ampla rede de resistência aí que nós estamos criando. Bom, pessoal, entrando aí no assunto que nós temos para tratar em 20 minutos, ontem o senhor Fabrício Queiroz foi preso. Quem é Queiroz? Por que ele foi preso? É só em nível de uma tentativa aqui de sistematizar esse histórico, né? E para nós problematizarmos esse episódio no momento atual que o Brasil vive. Como nós sabemos, o senhor Fabrício Queiroz é amigo de longa data de Jair Bolsonaro, é um policial militar aposentado e ligado à milícia, ou seja, miliciano. E Queiroz virou uma espécie faz-tudo, né, do clã Bolsonaro, sobretudo no que diz respeito a dinheiro. Digamos assim, que seria uma espécie, a expressão do meu amigo Paulo Pimenta, uma espécie de caixa 2, né, da família Bolsonaro. Mas é uma espécie de gerentão
dos interesses financeiros do clã Bolsonaro, afora os laços de afetividade. E como é que isso se expressava ao longo da vida e do tempo? Diversas pessoas indicadas por, inclusive parentes de Queiroz, foram lotadas no gabinete Bolsonaro, lá em Brasília, no mandato de deputado federal, e aqui no Rio de Janeiro, no mandato de então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, hoje senador. Mãe, filha, parentes, enfim, né? Todo mundo transitava e tudo ligado à milícia. Boa parte dessa gente ligada à milícia. O que começou a ser investigado? Abriu-se uma investigação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro da existência daquilo que se chama rachadinha, em que parlamentares, funcionários, né, funcionários da Assembleia, né, lotados em gabinete, recebiam seus vencimentos e repassavam para os parlamentares. E com isso, e Flávio Bolsonaro, a investigação apontou, era de fato grande operador das rachadinhas, né? Ou seja, o funcionário recebia o dinheiro e, ao invés de, enfim, ser o dinheiro da sua sobrevivência, etc., boa parte desse dinheiro era entregue de volta. De volta não, era entregue a Flávio Bolsonaro. Quem paga isso são os cofres públicos, não é o... Isso aí não sai do bolso do Bolsonaro, isso é dinheiro público. Né? E abriu-se uma investigação em relação, né, se não me engano, a Operação Furna da Onça, Cadeia Velha, né? A Assembleia Legislativa, antes de virar sede de parlamento, de Câmara dos Deputados, ali era um calabouço, era uma cadeia, né? De onde saiu o Tiradentes, inclusive, né, para ser executado. Então, e ali descobriu-se, nessa rachadinha, que Queiroz movimentou milhões de reais. Né? Então, esse é mais ou menos o histórico dos fatos. Depois ele se defendeu, quando a investigação foi aberta e publicizada, dizendo que ele tentou explicar essa movimentação milionária, né, alegando que era um homem de negócio, que ele vendia e comprava carros. Até hoje ele não mostrou um pneu velho que ele tenha comprado ou vendido. E começa a se complicar a partir daí. Porque se cabe à acusação fazer a prova, agora, se eu desminto a acusação com outro fato, um fato impeditivo, um fato modificativo em relação àquilo de que eu estou sendo acusado, eu tenho que provar. O Queiroz não provou coisa nenhuma, até porque é mentira mesmo. Negociava carro coisíssima nenhuma. Né? E ao longo da investigação sobre o Queiroz, né, descobriu-se, por exemplo, que ele pagava os boletos de plano de saúde e de escola, né, da família de Flávio Bolsonaro. Ou seja, Flávio Bolsonaro não desembolsava dinheiro para pagar as escolas de seus filhos ou suas filhas e o plano de saúde de sua família. Né? Os boletos eram entregues a Fabrício Queiroz, que os pagava em dinheiro. Então, ao escrutinar, ao verificar, né, examinar os extratos bancários da família de Flávio Bolsonaro, dele e da mulher, não tem ali nenhum lançamento de saída para pagamento de plano de saúde e de escola. Né? Então, no pedido de investigação, o Ministério Público chama Flávio Bolsonaro de chefe de organização criminosa. Então, o que essa prisão do Queiroz, né, que desdobramentos ela pode trazer? Primeiramente, essa investigação ela praticamente traça para Queiroz e Flávio Bolsonaro o mesmo destino penal. Flávio Bolsonaro tem muitas explicações para dar e
provavelmente não conseguirá dá-las. Mostra ali uma relação absolutamente ilegal e imoral com um ex-assessor, né? Então, a primeira, quem está na linha de frente, na linha de tiro, além do próprio Queiroz, é o Flávio Bolsonaro. Há elementos ali, e outros estão sendo buscados, né? Já estão investigando, de 10 anos para cá, todas as... Um site aí de venda de passagem vai ter que informar o Ministério Público todas as passagens que Flávio Bolsonaro comprou ao longo desses anos, né? Ida e volta, destinos, quanto se gastou e quem pagou. Então, a vida de Flávio Bolsonaro está sendo revirada de cabo a rabo. Tem a questão da possibilidade de lavagem de dinheiro naquela franquia de chocolate, negócios com imóveis, né? Tudo são transações, né, que envolvem dinheiro incompatível com a renda de Flávio Bolsonaro como parlamentar. O que se sabe, Flávio Bolsonaro é só parlamentar, ele não tem outra profissão. Então, então essa é uma questão. Como é que isso pode atingir Jair Bolsonaro? Bom, pessoal, se Flávio Bolsonaro for cassado, né, é um tiro no peito de Bolsonaro e de seu governo. A prisão do Queiroz, por si só, leva à derrubada de Bolsonaro? A princípio, não, né? Bolsonaro ainda tem uma gordurinha aí para gastar. Investigado é Queiroz, né? Mas traz muito desgaste. Primeiro, pela longa relação de amizade, repito, que os dois têm, e amizade de negócios também, né? É bom lembrar que teve cheque depositado por Queiroz na conta da atual primeira-dama, Michele Bolsonaro. Até hoje não explicado. Dívida que Bolsonaro não conseguiu, disse que não tem documento para provar que era dívida. São depósitos que chegam a 40 mil reais. Né? O que esse dinheiro foi fazer na conta da primeira-dama? Nós sabemos que familiares de Queiroz ocuparam funções nos gabinetes de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro. Né? Inclusive sua filha. E Bolsonaro, vocês viram a reação dele ontem. Ele ficou transtornado. Ele não parou mais naquele cercadinho ali do Palácio do Alvorada, né? Não falou com ninguém, estava tenso, fez uma transmissão ao vivo desastrosa, inclusive, para ele, né? Que reafirmou a amizade com Queiroz, defendeu Queiroz. Então, Queiroz está no coração do Bolsonaro pessoa física e do Bolsonaro presidente. Para o bem e para o mal. Sobretudo para o mal. Né? Traz um desgaste para as relações políticas de Bolsonaro, sobretudo com o Centrão. Nós sabemos que o Centrão tem essa história de solidariedade pessoal. O Centrão, ele trabalha um toma lá da cá. E se ele percebe que o governo vai fazer água, ele pula fora. Como fizeram com a Dilma. Né? Então, o Centrão vai tornar ainda mais caro, mais custoso para o governo Bolsonaro essa aproximação. E mais desgastante ainda perante a chamada opinião pública, porque Bolsonaro fez um discurso de campanha mentiroso, nós sempre soubemos disso, mas hoje essa mentira está sendo demonstrada, de que ele veio ali para finalmente limpar, traçar novos rumos para a política brasileira, romper com o fisiologismo, com a corrupção. Ele vai procurar exatamente o símbolo do fisiologismo da corrupção, que é o Centrão. Né? Então, isso desgasta, mas desgasta profundamente o Bolsonaro. É claro que ele tem um núcleo irredutível, que não são os 30%. Esses 30% vão se esboroar. Mas tem aquele núcleo irredutível que você pode mostrar Bolsonaro fazendo o que bem entender, pode filmar, pode gravar, continuarão fiéis a ele.
mas isso é um núcleo reduzido que nós vamos saber ao longo do tempo, com pesquisas, quanto é que isso mede. Mas mede bem menos do que esses 30%, acredito eu. E se as investigações sobre Queiroz atingirem de morte a Flávio Bolsonaro com a cassação do seu mandato, né? Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo as instituições reagindo, agora reagindo à maneira delas. O povo está distante disso. O Supremo resolveu reagir a Bolsonaro, está correto, tem que reagir mesmo. Tem 2 inquéritos ali que podem ser fatais para ele, os inquéritos que apuram as fake news, cujas provas vão ser carreadas para aquela ação lá no TSE e que anula o processo eleitoral, né? E se for julgado até 31 de dezembro, haverá necessidade de convocação de novas eleições, então a gente se livraria de Bolsonaro, de Mourão, de uma só cajadada, né? E o inquérito que investiga os atos antidemocráticos. E afora isso, tem aquele que é presidido por Celso de Mello, que trata do vazamento de informações na operação Cadeia Velha, Furna da Onça, né, envolvendo também Flávio Bolsonaro, que teria antecipado, o delegado da Polícia Federal teria vazado a informação de que haveria operação, o que foi importante para ela não ser deflagrada antes, né, até o fim do processo eleitoral, só foi deflagrada depois. Foi importante para a vitória de Bolsonaro, né? Então, estão sob cerco. O que acontece com Bolsonaro? Primeiro, a direita neoliberal, né, a direita que faz oposição a Bolsonaro, não quer o fim de Bolsonaro, quer que ele sangre até o fim, não é a favor do impeachment dele. Quando o Rodrigo Maia diz que não vai pautar o impeachment, já que ele é o senhor da oportunidade, da conveniência e oportunidade de pautar os pedidos de impeachment, né, ele não faz no jogo político. Né? Ele quer preservar a política econômica do governo Bolsonaro e não quer abrir fresta para um novo processo eleitoral onde a esquerda pode se dar bem, né? Então, ele quer manter Bolsonaro sangrando, assim como a Globo, né? A Globo talvez esteja um tom acima, né? Porque o que interessa a ela é manter a política econômica, isso pode ser com Mourão, né? Mas é por isso que a direita não entra em campanha fora Bolsonaro, né? Então, essa história de frente ampla, né? Na ditadura tinha tudo a ver frente ampla, porque havia uma grande pauta de interesses comuns, né? Superação da ditadura, eleições diretas, anistia, fim do AI-5, que não existe hoje. Se nós formos colocar, não, as nossas questões aqui estão na pauta econômica e social, a direita pula fora, né? Essa semana mesmo foram aprovadas medidas provisórias que acabam de massacrar os trabalhadores. O Ministério da Educação baixou portaria que acaba com as cotas, né? Exatamente no momento que o mundo entra numa luta global antirracista, no Brasil a gente recua e acaba com as cotas. Então a direita não está interessada, né, nessa agenda, né? E é por isso que falar em frente ampla aí me parece uma perda de tempo absoluta, né? Então, pessoal, como fica Bolsonaro? Bolsonaro, no mínimo, vira um zumbi a ser tutelado pelas Forças Armadas, pelos militares e pelo Centrão, né? Hoje, ministros foram lá, ministro da área do direito, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram lá conversar com o ministro Alexandre de Moraes, que, coincidentemente, determinou, né, a investigação sobre as contas dos deputados bolsonaristas para saber do financiamento desses atos antidemocráticos, né? Mas foram lá hastear uma tentativa de hasteamento de bandeira branca. Não sei se isso vai adiantar na altura dos acontecimentos, né? Mas Bolsonaro fica sob tutela, né? Provavelmente já deve ter sido intimado, olha, cala sua boca, para de falar besteira, e vai governar assim, assim, assado, se quiser manter a sua cabeça no pescoço, né? Inclusive já vieram com história de Ministério dos Notáveis,
E Collor também tentou e deu com um esbujo na água. E, por outro lado, Bolsonaro teve uma perda na sua base, também ajuda a desgastá-lo na sua base, que foi o Weintraub. O Weintraub era o bate-pau, era o jagunço, né, que dialogava diretamente com o gado bolsonarista, e agora, talvez para não ser preso, está sendo mandado para o Banco Mundial, a ganhar 100 mil reais, 115 mil reais por mês. E isso também é um fator de desgaste a Bolsonaro, que o faz ficar, repito, mais dependente do Centrão e da tutela militar. E é óbvio que os militares, embora adorem uma boquinha, formam uma casta aqui no Brasil, um governo completamente militarizado, 5 mil cargos, né, em comissão, em função comissionada, etc., cargos de confiança, boquinha que eles não querem perder, mas, por outro lado, não querem comprometer a imagem da corporação se associando a Queiroz e a milicianos, abertamente. Então, Bolsonaro está numa encruzilhada, vai permitir que o filho seja sacrificado, mas ainda assim os 3 filhos estão no coração do governo. Os 3 filhos são identificados com o governo, não é só uma relação de pai e filho. Eles integram o gabinete do ódio, fazem parte das principais, tomam parte das decisões do governo Bolsonaro, né? Ainda, por outro lado, está enfrentando, não, parece que nem é com ele, mas não adianta tentar ignorar, já são 1 milhão de infectados pelo coronavírus aqui no Brasil e mais de 50 mil mortos. Né? O Brasil caminhando a passos largos para ser o epicentro, para ser o primeiro lugar nesse ranking macabro de contaminados e mortos em termos mundiais. País derretendo, governadores flexibilizando uma pandemia que só faz aumentar, né? Aumentar o número de mortos, aumentar a média diária, aumentar o número de contaminados, e nós não temos um comando central, um presidente, uma liderança que lidere o país, que tenha compaixão pelo povo, que tenha empatia para enfrentar isso. Pelo contrário, Bolsonaro é sinônimo mundial, ele é considerado o pior governante em escala mundial no enfrentamento à pandemia. E o Brasil desmoralizado internacionalmente. Então, pessoal, o governo Bolsonaro hoje, para terminar, é um governo tutelado. Queiroz dificilmente vai ser liberado, ele está preso preventivamente. E se funcionar o método lavajatista, né, vão prender a mulher e a filha dele. A mulher já está foragida, já tem prisão preventiva decretada também. E a filha dele, que teve envolvimento aí nesses negócios do pai, se adotarem os métodos de Curitiba, vai entrar na dança também. E aí Queiroz vai ser testado. Né? Nós sabemos que com essa gente, farinha pouca, meu pirão primeiro, com essa gente funciona, é salvar a pele, não tem ali consistência ideológica, não tem ali laços, né, de afetividade plena, né, que signifique um silêncio, a omertá, a lei do silêncio da máfia. Pode ser que Bolsonaro tenha prometido proteger filha, mulher, família, né, como os antigos mafiosos faziam. Não sei se Bolsonaro vai ter força, né, vai ter condições de cumprir a promessa se ela foi feita. Até porque ele tem que cuidar da pele dele também. Então, pessoal, essa prisão do Queiroz ela pode trazer desdobramentos importantes, né, na conjuntura brasileira. E acho que o primeiro desdobramento é esse. Um governo tutelado, né, pelo Centrão e pelos militares, e a possibilidade iminente, concreta, absoluta, da cassação de Flávio Bolsonaro. O que mostraria para a população brasileira que Bolsonaro não é essa força que ele queria aparentar ser, né, o dono da bola, e pela primeira vez ele perdeu a iniciativa. A iniciativa agora está com o Supremo, né, está com as instituições, está com o Centrão, né, infelizmente não está ainda nas mãos do povo, que é isso que mais me preocupa. Né. As forças populares têm que quebrar essa polarização entre direita e extrema-direita e aparecer como um ator objetivo nesse cenário. Né. As forças de esquerda têm que parar, né, de serem meras espectadoras
entrar de cabeça nesse cenário com um programa de superação do bolsonarismo e de enfrentamento com a pandemia e com o pós-pandemia. Bom, pessoal, basicamente... Renan, tem alguma questão aí que o pessoal esteja colocando? Pode ir. Tem bastante gente concordando aqui com a situação, preocupados com destruição de provas, 30 dias para a defesa, muita preocupação aqui com a reação deles e até com a possível queima de arquivo, né? Olha, tudo isso é possível. Agora, já há elementos, né, talvez não tenham sido revelados ainda, provas armanchês, provas, né, do envolvimento aí de Flávio Bolsonaro com esse esquema aí de Queiroz, enfim, né? Acho que dificilmente, repito, o Queiroz vai ser solto. Em relação ao advogado, né, o fato de ele estar lá na casa desse advogado não significa que Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tenham praticado obstrução de justiça. Isso vai ter que ser provado. É claro que ele estava lá numa concertação entre o advogado, claro não, né? Eu presumo, já que o advogado também é ligado à família, que tenha havido ali um acordo. Se isso for provado, Flávio Bolsonaro e Bolsonaro só vão piorar a situação. E o advogado vai ter que prestar esclarecimentos à Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ele não pode se envolver dessa maneira com clientes e ao que parece, o Queiroz não era cliente dele, não é advogado do Queiroz, né? Ele vai ter que explicar o que o Queiroz estava fazendo na casa dele há um ano. Aliás, vocês podiam mandar perguntar ao Sérgio Moro, né, se isso aí não gera... Ele estava lá um ano em Atibaia, né, no sítio do advogado, se ele não vira dono do sítio, né, já que por frequentar o sítio de um amigo de longa data nos finais de semana, a Lava Jato considerou o presidente Lula dono do sítio lá de Atibaia, enfim. Mas isso é só um comentário marginal, né? Mais alguma questão aí, Renan? Não, Adi, eu acho que é basicamente isso. E dá para começar a despedir aqui e encerrar. Tá bom. Então é isso, pessoal. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Nós vamos voltar mais vezes aí, tanto aqui quanto em outras páginas aí para comentar isso, mas com certeza essa prisão do Queiroz vai trazer desdobramentos, né? E a situação de Bolsonaro e seu governo fica aí por um triz, né? Se não para o seu fim, mas para tornar-se um zumbi tutelado, né? E de boca fechada, né? Se isso é possível, vamos ver aí as próximas horas, os próximos dias, as próximas semanas. Tá, pessoal? E mais uma vez peço a vocês, inscrevam-se no canal, compartilhem, curtam o vídeo, né? Vamos fortalecer as nossas redes de resistência aqui também, nessa trincheira de luta, né, das redes sociais aqui no YouTube, inclusive. Tá? Então, boa noite para todos vocês, todas vocês, né, e amanhã nós estamos de volta com mais um ADI 8h30. Tá? Um abração.